Bom, vamos começar o estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 9, Bem-aventurados os mansos e pacíficos, o item 1 e 2. O primeiro capítulo, o primeiro título desse capítulo, vem o nome Injúrias e Violências. A gente, quando fala Bem-aventurados os mansos e pacíficos, a gente tem aqui a lembrança, né, do capítulo 6 que nós estudamos, que era o Cristo Consolador, que fala sobre o jugo leve. Então ele remete muito àquele capítulo, principalmente quando ele traz já no próprio tema, né, falando sobre mansos e pacíficos. E o item 1 ele diz o seguinte: Bem-aventurados os mansos, porque possuirão a terra. Está no livro de São Mateus, capítulo 5, versículo 5. E o item 2, bem-aventurados os pacíficos, porque serão chamados filhos de Deus. No livro de São Mateus, também capítulo 5, versículo 9. Bom, aqui dá para a gente compreender, né, que bem-aventurados são os mansos e eles herdarão a terra. Mas será que a gente está falando de bens materiais, né, de herdar a terra? Será que a gente está falando de patrimônio? Está falando de características físicas? Em partes também. Porque nós estamos inseridos no planeta Terra, é um planeta também com densidade muito forte ainda, e que ele possui uma característica material muito mais densa, muito mais firme do que alguns outros planetas já em consistência mais evoluída, que são mais rarefeitos. Principalmente, aqui ainda acaba sendo um plano espiritual mais denso do que a própria erraticidade. Então ele diz sobre essa questão, porque possuirão a terra, porque nos remete também ao que? A mansuetude que eu tenho me abrirá as portas para o mundo em que eu estou inserido. Então eu gerarei melhores relacionamentos, eu serei mais bem visto pelas pessoas, eu serei uma pessoa muito mais benquista e também muito mais respeitada, porque eu estou levando até elas a mansuetude, a paz, a tranquilidade. Seremos pessoas, afáveis, pessoas que serão requisitadas a estar no meio de outras pessoas, porque leva a tranquilidade, leva a passividade, leva a harmonia. Por isso que ele coloca como os mansos possuirão a terra, ou seja, teremos o caminho amplo, aberto, para poder chegar ao maior número possível de pessoas, mudar o ambiente que as pessoas estão inseridas, tocar o coração das pessoas, entrar em todos os lugares sem nenhuma restrição, desde que a gente esteja sempre levando adiante a mansuetude, levando este conhecimento, levando esta sabedoria. E pegando um gancho com o capítulo 6, quando a gente coloca sobre nossas costas o jugo de Cristo, quando a gente chama por Ele, a gente apresenta para Ele as nossas condições, as nossas características e dificuldades, e nos mostramos aptos a nos tornarmos mais mansos, mais dóceis, nós então estaremos sendo o quê? Representantes de Cristo no planeta Terra. Então tudo aquilo em que nós tocarmos como sendo a representatividade de Jesus Cristo, nós vamos transformar. Nós vamos transformar porque sabemos que o jugo dele é leve, que o jugo dele é dócil, é pacífico. Ele traz benefícios, ele traz alegria, ele traz fertilidade para as pessoas, para aquilo que elas possuem, para os bens que elas também possuem. E nós vamos entender então que os bens materiais, eles fazem parte da nossa constituição aqui no plano físico, e que nós temos que tê-los ao nosso favor para a nossa evolução. Não nós estarmos a favor dos bens materiais, no sentido de nós estarmos servindo a eles, pelo contrário. Por isso que, quando mais pacíficos, brandos de coração nós formos, mas nós vamos conseguir adentrar, a percorrer, a caminhar nesta imensidão do planeta Terra. Mais nós vamos herdar a Terra, mais vamos possuir habilidades, mais possibilidades assim de expandir o conhecimento de Jesus Cristo, até para campos que ainda não conhecem ou não ouvem o nome dele. E temos que ter a sabedoria de que, conforme nós vamos adentrando, vamos possuindo e herdando a terra, nós vamos se identificar, vamos se deparar também com várias outras culturas, com várias outras religiões, com filosofias diversas, e que com essa mansuetude do coração, estas religiões e estas filosofias vão conseguir nos ouvir,
vão conseguir nos entender. E não será uma coisa imposta, não será uma coisa estou obrigando, será uma coisa recebida de bom grado, de bom coração. A mesma capacidade que nós temos talvez de tocar um coração cristão, nós vamos ter também de tocar um coração que se diz ateu, ou que tem uma outra filosofia, uma outra religião, e não vamos mudar a religião do outro, não vamos alterar a crença dele, nem a fé dele. Mas nós vamos apresentar para ele vamos dizer assim, o que mais nós conseguimos de proximidade com a perfeição que Jesus Cristo veio nos mostrar que nós teríamos que praticar. E mostrar isso para essas pessoas é abrir o mundo para nós, é abrir o caminho para nós, né? E isso inclui em estar em ambientes também agradáveis como não agradáveis, em todos os ambientes em que a gente entrar, levando a uma virtude no coração, recorrendo a Jesus Cristo neste momento, nós provavelmente seremos respeitados, em qualquer que seja o ambiente. Terão muitos daqueles, né, que vão talvez apedrejar, né, que vão negar, mas isso tem em todas as culturas e não só aqui no planeta Terra, como em outros planetas também. Então, nós temos que fazer exatamente aquela prática que Jesus Cristo, e que eu me recordo que a irmã Cris, a minha mentora, ela tinha dito, né, o que representava aquilo quando Jesus Cristo disse aos seus discípulos, né, aqueles que bateriam a porta na sua cara, ou que não te recebesse, então sacudisse o pé e se retirasse, né? Esta é, na realidade, talvez, né, um exemplo muito prático de caridade. O sacudir os pés não é se desfazer das pessoas, né? Não é deixar ali a poeira para ela como se fosse um desdém. Pelo contrário, sacudir os pés significa gerar uma harmonia, uma empatia para aquela pessoa, mesmo que ela não te receba, mesmo que ela te exclua, mesmo que ela bateu a porta na sua cara. Bater os pés significa despoje ali naquele momento todo o egoísmo, todo o preconceito, toda a angústia, toda a raiva, todo o rancor, todo o ressentimento, toda a sensação de desprezo, desprende ali naquele momento e deseje para aquela pessoa somente as coisas boas, advinda, né, do mundo espiritual, advinda dos conhecimentos e da energia de Jesus Cristo. Era isso que significava. É bater os pés. É diante de uma adversidade saber se realmente eu vou conseguir reagir como Cristo reagiria. Era esta a representatividade que nós temos que entender e que levar para o maior número possível de pessoas. E este versículo nos convida a isso. Sejam mansos porque possuirão a terra. Logo em seguida, o item 2, ele diz o seguinte: bem-aventurados os pacíficos porque serão chamados filhos de Deus. Olha que lindo. Serei chamado filho de Deus por apresentar a passividade. Serei chamado filho de Deus por apresentar a caridade, o amor, a benevolência e a mansuetude. Isso significa que todos nós no planeta Terra somos filhos de Deus. Não existe ateu, não existe pagão, porque nós somos espíritos criados por Deus. Eu não preciso de uma representatividade humana, de uma cerimônia humana, de um ritual humano dentro de uma filosofia ou religião para dizer que eu sou filho de Deus. Porque eu já sou filho de Deus porque fui criado por Ele. Uma vez criado por Ele, eu sou inalterável. Não tem como me alterar. Muito pelo contrário. A minha perspectiva é de evolução, é de crescimento. Mesmo que eu tenha as minhas escolhas e que algumas vezes elas são erradas, mas a minha perspectiva sempre vai ser de evolução e de crescimento. Por isso que ele coloca aqui que os pacíficos serão chamados filhos de Deus. Aquele que não está sendo pacífico hoje, amanhã o será. Dentro de uma circunstância, dentro de um determinado momento da sua vida, ele vai receber esse convite. Mas como é que eu vou fazer com que o outro seja pacífico? Por isso que o Evangelho, segundo o Espiritismo, até traz como item número 1 a mansuetude. Mostre-se manso para as pessoas. Mostre-se benevolente para com o próximo, porque aqueles que não são, também poderão, através do seu exemplo, se tornar manso e pacífico, para que também possam ser chamados de filhos de Deus. Não que ele está colocando aqui que somente os pacíficos, pelo contrário,
Apenas uma atribuição que os pacíficos são são caracterizados, né, como filhos de Deus. Por quê? Porque eles trazem à fronte, ao conhecimento diante deles, né, o exemplo e a prática de Jesus Cristo. Eles representam de fato Jesus Cristo. Então nós olhamos para uma pessoa que tem um coração bondoso, uma prática que realmente representa esse coração bondoso. Nós temos uma pessoa que tem benevolência para o próximo, que tem sabedoria, que sabe amar e dizer sim e não no tempo certo para corrigir o próximo, fazendo com que ele possa evoluir um pouco mais. Nós temos uma pessoa, então, que está apta a nos acolher a qualquer momento. Esta pessoa só pode trazer consigo ensinamentos divinos. Por trazê-los, então nós a chamaremos de filhos de Deus, porque são características de Deus. São estas características que realmente nós podemos identificar que esta pessoa está no caminho da benevolência, porque ela traz características, ela traz atribuições que são divinas, que são de Deus, que é da espiritualidade superior, que é dos espíritos nobres, dos espíritos de luz. Mas que, ao nos apresentar esta passividade, nós vamos se identificar ou nós vamos afastar. Uma vez afastando, nós vamos trilhar outro caminho. Mas aquela semente foi plantada, porque aquilo vai nos incomodar. Que mais cedo ou mais tarde, nós vamos ter a oportunidade de apresentar a nossa passividade também. E aí também alguém vai olhar para nós e falar, olha, este é um filho de Deus. Não é porque ele pertence a uma religião, porque ele pertence a uma filosofia, ele tem um credo. Ele é chamado de filho de Deus porque ele tem características divinas de bondade, de benevolência, de mansuetude, de indulgência, de resignação, né? Ele possui características de obediência espiritual, no sentido de saber quais são as leis de Deus que regem o planeta Terra, que regem o universo, e ele as respeita. Então isso vai com o tempo surgir dentro de mim que não possuo, porque essa semente foi plantada por alguém, e eu vou começar a observar, e eu vou começar a mudar também o meu comportamento. Então todos nós somos sim chamados a serem filhos de Deus, né? No sentido de que, olha, eu sou Leandro, né? Meu nome é Leandro Dornelles. Será que eu sou filho de Deus? Ponto número 1. Sim, porque você foi criado por Deus. Mas eu posso ser chamado filho de Deus? Aí é uma outra questão. Aí é uma outra questão porque eu preciso exercitar a prática, os exemplos que nós recebemos da espiritualidade maior. Então quer dizer que se eu sou uma pessoa desvirtuada, com más condutas, eu não posso ser chamado filho de Deus. Pelo que nós conhecemos, no nosso plano, né, físico, no nosso plano terreno, pelas pessoas que compõem a cultura e a sociedade, não. Você não vai ser chamado de filho de Deus. Mas isso significa o quê? Que eu sou excluído? Pelo contrário, que eu estou sendo convidado a poder também ser chamado de filho de Deus. Na realidade, eu estou sendo convidado a, olha, como você já tem a condição de ser filho de Deus porque foi criado por Ele, que tal você agora também, diante das pessoas, da comunidade, da sociedade, as pessoas olharem para você e falar, este é um filho de Deus. Para que eu consiga isso, eu tenho então que aceitar, né, o convite da espiritualidade maior, o convite de Jesus Cristo, em fazer o bem e a benevolência para o próximo, em fazer a caridade para o próximo. Portanto, sim, bem-aventurados os mansos, todos eles possuirão a terra. Bem-aventurados os pacíficos, porque serão chamados filhos de Deus. Portanto, todos nós, seres humanos, encarnados no planeta Terra, na condição e na vivência humana, somos sim convidados a serem chamados por filhos de Deus. Mas lembremos-nos, nós somos filhos de Deus, porque nós somos criados por Deus. Uma vez criado por Ele, nada, ninguém vai, em hipótese alguma, ou em qualquer teoria ou ciência do planeta Terra, será capaz de tirar esta legitimidade de nós espíritos, de sermos filhos de Deus. Só precisamos então abrir o coração, abrir a mente, né, e fazer esta ligação com o mundo espiritual, para que a gente possa, né, receber
as boas aventuranças da espiritualidade maior e assim, né, compartilharmos com o próximo e chamar o maior número possível de pessoas para também serem chamadas de filhos de Deus. Mas temos que lembrar, nós somos filhos de Deus. Sempre seremos filhos de Deus. E não precisamos de nenhuma autarquia para nos dar essa legitimidade, porque quem nos deu foi Deus quando nos criou. Muito obrigado.